E a juíza Ana Paula Ciame, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, determinou que o Twitter revele dados como o IP de criadores das páginas Sleeping Giants Brasil e Sleeping Giants Rio Grande do Sul. As duas contas alertam empresas que anunciam em sites que supostamente propagam notícias falsas, isso segundo os critérios do Sleeping Giants. Os pedidos foram feitos pelo Jornal da Cidade Online. O Twitter recorreu da decisão, afirmando que ela é nitidamente contraditória, já que a magistrada não teria identificado ilícito. O Twitter Brasil diz na ação que não se insurge quanto à quebra de sigilo de dados dos usuários, apenas zela para que tal medida não seja determinada de forma indiscriminada. Ainda relacionado a esse assunto, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, deu prazo de 5 dias para que o BNDES e o Banco do Nordeste expliquem a veiculação de anúncios em 10 canais do YouTube acusados de veicular conteúdos inadequados pelo Sleeping Giants. Dantas determinou que os bancos informem a quantidade de anúncios e valores pagos aos canais. As instituições alegam que fazem os anúncios por meio do Google e que não escolhem os canais em que eles serão veiculados. E aí, Fiuza, acertada essa decisão da Justiça em relação ao Sleeping Giants, Fiuza? Eu não sei se essa decisão, Vitor, está bem calçada em relação ao suposto delito. Agora, o que eu sei é o seguinte: quem é que atribui autoridade a organizações obscuras como essas? Eu gostaria de fazer essa pergunta à sociedade brasileira, às autoridades brasileiras. Quem é que atribui autoridade a uma porcaria de um site obscuro de difamação? Que pega uma conta, ele diz que aquilo ali é onda de ódio, é propagação direitista. Por isso que eu digo sempre: direita, esquerda, isso aí só serve para quem vive disso. Isso só serve para quem vive disso. É a maneira mais fácil de estigmatizar alguém para um lado ou para o outro. Você não tem valores, você não tem liberdade, justiça, inteligência, administração. Não dá não para levar desse jeito. O pessoal quer botar a camiseta do clube. Ah, eu sou Flamengo, eu sou Corinthians. Uma coisa meio infantil, né? Meio adolescente. É disso que vivem esses personagens obscuros. Você vê o que esse Sleeping Giants afirma. Ele está perseguindo a direita, ele está perseguindo o conservador. Aí, eventualmente, alguém que está tentando noticiar, realizar reformismo do governo federal. O que tem a ver com direita, extrema-direita, a reforma da Previdência que salva o país do colapso? Alguém pode me dizer? O que tem a ver com conservadorismo? Isso é papo de acadêmico. Vai para uma mesa de bar discutir isso, como é que você quer viver, que comportamento e tal. A política não tem isso. Não é isso que está na ordem do dia. Para o país se salvar, para o país atravessar a pandemia, não tem nada a ver com esse clubinho aí que o pessoal adora cultivar. E vivem disso, né? Hoje tem banqueiro se dizendo de esquerda, aí tem uma revista tipo Witzel que se diz de direita, é tudo para quem quer viver dessa coisa. Então, Vitor, é o seguinte: Sleeping Giants, né, é um movimento, uma entidade obscura de perseguição. Funciona exatamente assim, de perseguição, de estigmatização. Exatamente como as agências de checagem de fatos, que não são legítimas e que, por um mistério... E por que eu digo que não são legítimas? Porque não são juízes da verdade. Como é que é essa história de você chegar com um carimbo, tacar um carimbo em alguém e dizer que é falso? Como é que você sabe que é falso? Quem é você para dizer que é falso? Nós vimos aqui recentemente agências de checagem de fatos, tristemente reproduzidas aí pelas grandes plataformas, dizendo: é falso que o Supremo Tribunal Federal tirou poderes do governo federal na pandemia. Meus queridos, vocês estão mentindo. Agências de checagem de fatos, vocês, ao colar um selo de falso na informação,
de que o STF tirou poderes do governo federal, vocês estão mentindo, porque o STF tirou poderes. Não adianta vocês quererem brigar com a realidade. Vejam, estudem, leiam os processos, vejam os embargos judiciais, as tentativas do governo federal de dar diretrizes na pandemia. Então, Vitor, Zé, Augusto, eu pergunto, quem confere autoridade a esses checadores, a essas entidades de perseguição e de estigmatização? Porque o Sleeping Giants, ele funciona dessa maneira. Ele é uma milícia. Tem nos Estados Unidos também. E funciona assim, você diz, aquilo ali é extrema-direita, propagação de ódio, porque eu estou dizendo que é. Por exemplo, lockdown, a quarentena burra. Essa experiência totalitária, estúpida, que não salvou a vida de ninguém. Que travou as sociedades e deixou as pessoas, não protegeu os vulneráveis, deixou as pessoas se contaminando em casa. Se você se expressa contra se você levanta uma dúvida contra essa experiência, você eventualmente não aconteceu comigo, mas até gostaria que acontecesse. Algumas coisas que eu expresso, eu gostaria de receber um telefonema de um checador desse, só para ver como é que é. Porque eles vêm no teu pescoço dizer, você está difamando, porque você está dizendo que o lockdown talvez não sirva. Você está falando da Suécia, mas você não foi à Suécia. Esse tipo de coisa. Então, qual é o delito? Eu não sei se está demonstrado o delito nesta decisão dessa juíza. Sou contra combater perseguição com mais perseguição e não sei se é o caso. Mas, em tese, eu sei muito bem qual é o delito. É difamação. Sleeping Giants e agências de checagem, eles lidam com difamação e espalham isso. E, mais no caso do Giants, constrangem o patrocinador. Eles impõem um garrote, de uma maneira falsa, inclusive, porque, como já explicado pelo Vitor no enunciado da matéria, essas instituições, os anúncios são distribuídos pelo algoritmo. Como é que você pode trazer essa premissa e ir lá constranger o anunciante e até o Tribunal de Contas da União, que o Augusto estava perguntando agora, né? Como é que se formam, como é que se nomeiam esses ministros do TCU? O TCU entrou numa dessa, em cima do Banco do Brasil, dizendo que o Banco do Brasil tinha que suspender as verbas publicitárias por causa da ação dessa entidade obscurantista. Eu pergunto de novo, quem é que confere autoridade a uma entidade como essa? Então, essa juíza do Rio Grande do Sul, ela tomou uma decisão de exigir a abertura da identidade dos responsáveis pela conta. Volto a dizer, não se combate perseguição com mais perseguição, mas se o delito tiver tipificado, ou seja, se ela tiver conseguido demonstrar que essa organização fez difamação e usou sua milícia para espalhar e constranger patrocinadores e garrotear um site, um veículo qualquer, um blog, a partir dessa patrulha, aí sim cabe um processo judicial para você identificar quem é que está fazendo essa difamação.